A paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Você pode se colocar de pé? Abra a tua Bíblia. Jonas, capítulo 1. Pela manhã estava orando. Deus colocou essa palavra no meu coração. Deus falou muito fortemente comigo. E eu quero compartilhar aquilo que o Senhor já tem falado ao meu espírito. Às vezes a gente olha para o livro de Jonas, a gente pensa assim, puxa vida, é um profeta e tal, que... Mas hoje a gente vai entender um pouquinho a história desse homem, tá bom? Tá bom, irmãos? Amém. A gente vai ver se a gente enquadra com ele ou não. Porque contudo ele era um homem de Deus. Ele tinha um chamado de Deus. Ele era um homem escolhido por Deus. E às vezes a gente só critica, né? Mas a missão dele não era uma missão fácil. O versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: O que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Ele dizia cada um o seu companheiro: Vinde e lançaremos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. Lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: Declara tu agora, por causa do que nos veio esse mal. Que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo é o teu? E ele disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor, e disseram: Por que fizeste isso? Pois sabia os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. Disseram: O que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele disse: Levantai-me e lançai ao mar, e o mar se vos quietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podia, porque o mar ia se embravecendo a cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, nós te rogamos que não nos perecemos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como te aprova. Levantaram-se Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Pode ser.
Jonas, ele é citado 2 vezes no livro ao qual menciona o seu nome. E Jonas também, ele é citado em 2 Reis. Para quem nunca estudou, nunca teve essa curiosidade de saber quem é Jonas, Jonas era contemporâneo de Amós. E lá em 2 Reis, Jonas, ele prega ou ele lança uma profecia sobre o reino do norte. É interessante que ele lança uma profecia, ele profetiza sobre o reino do norte, dizendo a expansão do reino, onde o reino iria ter os seus termos, onde o reino do norte iria crescer. Nessa época, Jeroboão II, ou o segundo Jeroboão, ele era o rei que teve mais êxito em sua jornada, no seu tempo de trono, de reinar. Ele reinou e ele tinha muito poder, muita posse, e é o rei que reinou mais tempo no reinado do norte, por 41 anos. Nessa ocasião, ao qual o Jonas ele profetiza sobre a expansão, sobre os limites ao qual o reino do norte iria crescer, ele também se levanta. Deus o chama ele para pregar também em uma cidade por nome Nínive. Nínive era uma cidade, gente, fortificada. Nínive era uma cidade que os seus muros tinham aproximadamente 30 metros de altura. A sua largura dava para caminhar 2 carruagens parelhadas, uma do lado da outra. Tinha 120 torres de vigília, ao qual os soldados eles ficavam nessa torre de vigília, guardando essa cidade. Nínive era uma cidade ao qual o povo temia, era o poder ibérico da época, era os Estados Unidos, vamos dizer assim, do poder de guerra. Nínive tinha sua fama, que era estendida por todas as nações e reinos, que Nínive era o exterminador de profeta, que eles entravam, dominavam, tomavam a cidade, e eles não tinham medo, não tinham dó, não tinham, aleluia, a misericórdia quando eles entravam no lugar. A Bíblia diz que nesse contexto ao qual Nínive está vivendo, Deus Todo-Poderoso olha para aquela cidade e vê a crueldade daquela cidade. Deus olha para a situação de Nínive e vê que o povo estava cruelmente fazendo atrocidades, e Deus quer pôr um limite. Diga assim: Deus também é Deus de limite. A gente pensa que o poder do governo tem poder de fazer o que quer. Deus tem poder de colocar limites. Nós vemos aqui que Deus tem poder de colocar limites. E Deus não precisa de muito para colocar de limites. Deus precisa de alguém na disposição. Diga para você: você está na disposição de Deus? Deus não precisa de muito. Deus precisa de alguém que esteja pronto, se prontificando a fazer o que Ele quer. Nós temos um texto ao qual nós lemos, e nós vamos passear um pouco, porque são só 4 capítulos o livro de Jonas. A história de Jonas ela é resumida, porque se passaram muito tempo, muitos anos, para isso acontecer, gente. Não foi do dia para a noite, tá bom? Foi muito tempo. A Bíblia diz que então Deus um dia resolve chamar esse profeta. Até então, Jonas profetiza coisa boa. Está dizendo que o reino do norte iria crescer, que ia ampliar, que ia ser bem sucedido. Até então ele se sente muito usado, honrado por Deus. Eu tirei algumas características de Jonas e eu comecei a pensar: como é que pode um homem que escutou a voz de Deus,
porque Deus que fala com ele, e a Bíblia diz que Deus assim, levanta e dispõe-te. Deus fala para Jonas numa posição de ele se posicionar e se lançar naquilo que Deus estava ordenando. E Deus chega para Jonas e diz assim: ô meu filho, ô meu servo, levanta agora, se dispõe, porque eu tenho uma missão com você. Eu vou te enviar para essa cidade Nínive, porque o mal dela tem subido até a mim. E eu vou te enviar para que você apregoe juízo sobre ela. Irmão, daí eu paro para pensar. Não era uma cidade fácil. Não era uma cidade que o povo aceitaria de antemão. Jonas estava tendo um desafio tremendo, porque ele sabia dentro de si que ele poderia ir e o seu pescoço ser enrolado. Ele poderia ser decapitado, ser morto, pendurado, porque a fama desse povo era que eles cortavam a cabeça e eles entulhavam essa cabeça nas portas da cidade. Era um povo cruel, ruim. Então quando Jonas ele escuta essa palavra de Deus, porque era Deus que estava falando com ele, era Deus que estava ordenando, não era um outro profeta, não era um homem, era o próprio Deus dizendo: levanta e te dispõe, porque eu tenho uma missão para você. E a Bíblia diz que Jonas, ouvindo isso, eu imagino que talvez na primeira ao qual Jonas profetizou para ajudar, foi bom, foi fácil. Talvez Deus dizendo para ele: Jonas, vai lá e diz para o rei que eu vou prosperar eles, que eu vou abençoar eles, que eu vou levantar eles, que o escravo deles será muito grande, eles serão abençoados. Seria fácil. Só que agora a missão que Deus está falando é uma missão difícil. Eu sempre digo que entregar coisa boa é fácil. Falar coisa boa como profeta, distribuir bênçãos é coisa maravilhosa. O duro é quando você tem que pregar uma palavra, você tem que falar algo, isso desperta no coração de algumas pessoas ódio. Porque se você deletar, se você relatar o pecado de alguém, você é visto como mal. Se você pregar a palavra na integridade, as pessoas não aceitam. A palavra tem que ter recheada, misturada com alguma coisa. Se nós pregarmos a verdade, muitas pessoas colocam as mãos nos ouvidos e elas não querem ouvir. Na verdade, as pessoas não querem ouvir o que Deus está dizendo. As pessoas até mesmo elas escutam, mas elas não estão com o coração aberto para obedecer. Jonas então, ele escuta a voz de Deus, ele se levanta e ele se dispõe, mas não para a vontade de Deus. Ele se dispõe para a sua própria vontade. A minha pergunta é: como pode alguém ouvir Deus e ser contra Deus? Ouvir o que Deus está falando e embravecer ou endurecer o coração a ponto de não aceitar o que Deus fala. Hoje nós vivemos num tempo que as pessoas estão com os corações embrutecidos. As pessoas estão com o coração às vezes entristecido, magoado, frustrados, que elas já não estão a ponto mais de ouvir a Deus. Elas não estão mais dando ênfase para a voz do Senhor. E eu louvo a Deus porque Deus tem falado nessa casa, Deus tem falado com a gente, Deus não tem deixado a gente à deriva. Deus tem falado com a gente, Deus tem falado com esse povo, porque Deus nos ama e Deus quer nos despertar. Aí Jonas pega e diz assim, ele tem uma grande ideia. Porque eu entendo, gente, imagina Deus falando e você correndo do propósito de Deus. Aí a pergunta é: até quando? Até quando a gente corre do propósito de Deus? Até quando a gente se esquiva da vontade de Deus? Até quando a gente tenta se esconder daquele que tudo vê? Jonas, ele pensou por algum momento da sua vida que ele poderia se esconder de Deus.
não é Deus, eu estou saindo fora, eu vou para outro lugar, Deus não vai me alcançar, Deus não vai me ver, porque entenda uma coisa, que Tarsis não era uma cidade perto. Tarsis ficava entre a Espanha. Da onde Jonas estava, era muito longe. Então Jonas, ele disse, eu vou para um lugar bem longe, bem distante, para fugir dele. Porque eu indo para lá, vai ser mais difícil voltar. Tem muita gente fugindo, achando que Deus está dando na linha. Porque Deus deu linha para ele descer e ir para Jope. Deus deu linha para ele, e da onde Jonas estava até Jope, era 9 quilômetros. Jonas fez uma caminhada a pé até chegar, aleluia, aonde ele pegou a embarcação em Jope. Quando ele chega lá, ele diz assim, eu estou fugindo de Deus até então nessa caminhada, nessa trajetória de 9 quilômetros. Deus não levantou um profeta para dizer onde você está indo. Deus não se opôs e também não falou com ele, ô Jonas, para onde tu está indo? Deus permitiu ele descer, ele ir. Porque às vezes a gente pensa que Deus está sendo parcial com a gente, que Deus está sendo permitindo a gente fazer algumas coisas que Deus não está vendo. E a gente vai caminhando e parece que Jonas está tudo sossegado, está tudo maravilhosamente bem, tudo correndo do jeito que ele pensou. Ele saiu da casa dele, não desceu o anjo, não desceu o profeta, Deus não falou, e ele está caminhando, e ele está ali, sossegado. Ele criou um objetivo no coração e disse, eu vou para lá. Lá Deus não vai me alcançar. Eu imagino que quando ele pega a embarcação, e imagino que a Bíblia não fala, mas fazendo uma conjectura, com certeza, a embarcação que estava, porque era um porto, tinha vários navios que iam para vários lugares, mas a decisão dele era para um lugar mais longe. Talvez eu me esconda de Deus e Deus não me vê, e essa coisa de entregar a profecia para um povo errado, para um povo obstinado, para um povo de servitura, para um povo que mata, é melhor eu fugir e ir para outro lugar. Eu titulo isso a fuga de um profeta, porque parece que está indo tudo bem. Ele entra no barco, pastor Heraldo, está tudo bem. Até então Deus não fala para ele, Deus permite ele entrar. Deus permite os caras tirar a âncora do barco e seguir. E a Bíblia diz que agora eles estão no meio do mar. Jonas, ele tem no coração um desejo de fazer o quê? Eu vou descansar. A Bíblia diz que ele desce para o porão e ele vai tirar um cochilo. Ele vai dormir. Ele está achando que Deus está batendo palma e dizendo, está tudo certo. Pode ir, que eu vou levantar outro. Pode ir, se você não tem coragem, eu vou capacitar outro e vou colocar no teu lugar. Até então João está pensando que tudo está correndo bem. Até que Deus resolve cercá-lo. Até que Deus resolve se colocar de frente com ele. Ele está dormindo, e enquanto ele está dormindo, a Bíblia diz, olha que coisa linda isso, gente, que Deus dá ordem ao vento, e o vento obedece. O profeta fugitivo não obedeceu a Deus, está fugindo da palavra de Deus, porém o vento está numa ordem de Deus e obedecendo a Deus, e o vento começa a soprar. Deus dá ordem para as águas, e as águas começam a embravecer, levantar as suas ondas, e o barquinho está indo a pique, e Jonas está dormindo. Sabe que tem muita gente que ela não consegue identificar o processo, porque muitas das vezes a gente deixa o que Deus quer e a gente entra num sono, essa é a realidade.
Já aconteceu comigo isso. A gente entra num sono profundo que a gente não está se importando com o que está acontecendo ao nosso redor. O corpo está comendo, o pau está quebrando, e a gente está tão dormindo, tão distante, tão longe, que a gente não quer nem ouvir a voz de Deus. Na verdade, a gente não quer nem ouvir uma palavra que nos confronta. Essa é a realidade. Porque a gente sabe que Deus ele fala com a gente. Jonas sabia que a qualquer hora Deus ia pegar ele. O texto diz isso. Enquanto tudo está quebrando o mar, os marinheiros estão preocupados. Sabe aquela preocupação? Isso não é normal. Isso não é natural. Já passamos pela nossa embarcação por grandes problemas, por grandes vendavais, mas essa está demais. E eles começam a aliviar o navio, tirar as coisas que estavam dentro do navio, para o navio ficar mais leve, e cada vez Deus manda soprar mais o vento obedece, e o vento está mais forte, a ponto do marinheiro chegar e descer lá no calabouço, sei lá na profundeza, lá onde Jonas estava, escondido, dormindo, e aí ele diz assim: ô dormente, ô dorminhoco, levanta, porque nós estamos perecendo. Lá fora o negócio estava quebrando, ele estava indo para a destruição, e o cara estava dormindo. Quando ele acorda daquele sono, ele começa a ver o apavoramento das pessoas, e ele já começa a dizer: e agora? Aí cai a ficha, Deus me pegou. E agora Deus veio. E agora Deus me cercou. Com certeza ele pensou, porque ele declara. O marinheiro pergunta para ele: ô dormente, clama o teu Deus. Clama o teu Deus para que ele venha com misericórdia para conosco. Peça misericórdia para o teu Deus. E eles perguntam: quem é você? De onde você vem? Quem é o teu povo? E Jonas tem que entender: cara, eu sou hebreu, e eu sirvo a um Deus que criou os céus, que fez a terra, criou isso. É o Deus Todo-Poderoso. Então os marinheiros, escute isso, os marinheiros caem um temor no coração dele. Jonas, na sua desobediência, porque eu sempre falo que mesmo na nossa desobediência, Deus ainda pela sua misericórdia nos usa. E tem muitas pessoas que se enganam, porque quando Deus usa, acho que está de bom com Deus. E na verdade Jonas não estava de bom com Deus. Jonas estava com pecado diante de Deus. Jonas estava na desobediência com Deus. E mesmo na desobediência ali, Deus usou. Isso não significa que Deus habita. Deus usar alguém, isso não significa que Deus está com esse alguém. Deus fazer uma proeza através de uma vida, isso não quer dizer que essa vida está cheia de Deus. Porque tem muita gente fazendo coisas e Deus está longe. Porque Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, sim ou não? Porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Porque às vezes o profeta não está como Deus quer, não se posiciona como Deus quer, aí Deus levanta o incrédulo para fazer o que era para você fazer. Aí a Bíblia diz que o Jonas, ele declara: jogam-se a sorte, e a sorte cai sobre a vida de Jonas. Aí Jonas ele começa agora a ficar no estreito. Jonas fica no estreito. Por que Jonas fica no estreito? Porque de lei dele pecar, e ele está indo a perecer, ele está levando gente com ele. O pessoal que não tinha nada a ver com Jonas estava perecendo. Sabe, o preço da desobediência em nossa vida acarreta não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós somos desobedientes à voz de Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus, meu irmão, com certeza, uma hora Deus vai nos pegar. Uma hora Deus vai nos cercar. Uma hora, porque Deus é Deus, gente. Deus não brinca em serviço. Deus não escolheu nós simplesmente por escolher. Dizer, eu vou escolher por acaso. Não, Deus não é endereço. Deus é Deus, que Ele sabe da nossa vida e do nosso potencial. E se Ele chamou, aleluia, porque eu creio que todos que estão aqui têm um chamado de Deus. E se Deus chamou, então uma coisa, é porque Deus sabe que você pode executar a obra qual Ele colocou
que ele proclama o Deus ao qual ele serve. Ele diz assim: só tem um jeito de resolver isso. Me lance no mar. Os marinheiros ainda lutaram, não quiseram jogar. Então eles pegam Jonas, porque eles viram que não tinha jeito. Não tem como lutar contra Deus. Não tem como lutar contra a vontade de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Não tem como nós impedir o que Deus quer fazer. Não tem como nós impedir o que Deus quer. Meu irmão, você não tem, eu também não tenho esse potencial para chegar diante de Deus e falar para Ele o que Ele tem que fazer. Porque se Ele resolver fazer, põe a tua barba de molho que Ele vai fazer. Eu nunca vi ninguém lutar contra Deus e vencer. Eu nunca vi alguém lutar contra os preceitos de Deus e ficar de pé. Eu nunca vi alguém ir contra Deus e prevalecer. Entenda uma coisa: contra Deus não adianta nós lutarmos, porque nós vamos perder. É perca, na certa é perca. Não tem como contender contra Deus e ficar de pé. Não tem como dizer para Deus e subsistir o que Deus tem. Aí Jonas é lançado no mar. Aí Deus providencia o submarino. Olha como Deus é lindo. Deus dá ordem um grande peixe. E o grande peixe obedece também a Deus. E pega aquele homem que está à deriva e engole. Aí Deus, dentro do ventre do peixe, Deus preserva a vida. Sabe quantos dias Jonas ficou lá dentro? Quantos dias? 3 dias e 3 noites. Ele desce no mais profundo, no ventre do peixe, e ele diz assim: por mais profundo o Senhor me levou. E aqui no texto só tem 2 orações de Jonas. Essa é a primeira que Jonas faz. Ele vai buscar a Deus por misericórdia. Ele começa a clamar a Deus, ele começa a dizer que as águas têm cercado, que ele está na profundeza, que ele está para morrer, mas que ele atentava quando entrava no ato para adorar a Deus. Ele começa a dizer para Deus quem ele era e quem Deus é. Ele dizia: Deus é misericordioso. Porque Jonas sabia que Deus era misericordioso, que Deus tinha compaixão. Então Jonas vai recorrer ao Senhor, ele começa a clamar, ele diz que lá das profundezas eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Com toda a rebeldia de Jonas, Deus ainda estava contando com ele. Meu irmão, entenda uma coisa aqui: Deus não precisa de você, e muito menos de mim. Deus não precisa de nós. Deus conta com a gente. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Tipo que você querendo ou não. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Aí eu quero ver você lutar com Ele, dizer que não. Nem se for para apertar. Porque uma das estratégias de Deus é nos apertar, sim ou não? Quem já passou por aperto aqui? Aí Deus está apertando Jonas. Deus está esmagando ele, dizendo: e agora? Quero ver você fugir. Quero ver agora para onde você vai. Até entrar no barco e ter um destino você tinha. Até entrar no barco e ir para o lugar que você queria, talvez você iria. Mas agora, Jonas, você está nas minhas mãos. Agora, Jonas, você vai para onde eu quero. Agora, Jonas, não é do teu jeito, da tua maneira. Sabe por quê, Jonas? Você agora está na direção que eu tenho dado para o peixe. O peixe vai levar você aonde você não quer ir, mas aonde eu provei você ir. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Às vezes Deus coloca nós em algumas situações que a gente não quer ir, mas essa situação não obriga a cada um de nós chegar aonde Deus quer. Não é, o fator não é aonde eu quero ir, é aonde Deus quer que eu vou. Ele está dentro do peixe agora pedindo clemência, misericórdia. Porque eles se encontram no aperto. As algas estão enrolando no seu pescoço.
era do profeta. E Deus dizendo para o profeta: ei, é do meu jeito, faço como quero, da maneira que quero, e quando eu quero, e eu quero assim, e assim vai ser feito, com a sua vontade, ou contra a sua vontade. O que prevalece não é a sua, mas a minha, diz o Senhor. O que prevalece não é o teu querer, mas o meu querer. E o querer de Deus está prevalecendo. E a pergunta é: Jonas querendo ou não, a vontade de Deus, ela está prevalecendo na vida de Jonas. A ponto, meu irmão, eu não vi Jonas orando antes. Eu não vi ele pedindo uma confirmação: Deus, quebra o galho aí, eu não quero ir para lá, manda outro. Oh, Deus, tem misericórdia. Não, eu não vi ele orando. Ele tomou decisões por si próprio. Ele não pediu para Deus quebrar o galho dele e dizer: ó, Senhor, eu não quero ir para lá, então envia alguém comigo para me animar. Você não vê em momento nenhum ele orando, mas agora, na situação ao qual ele está. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Tem muita gente que quer ser profeta, mas não quer orar. Tem muita gente que quer ser homem e mulher de Deus, mas não quer se dispor no que Deus tem. Jonas estava longe de Deus, gente. Por mais que Deus o chama, o coração de Jonas estava tão endurecido, embrutecido, por ouvir a Deus e não atentar para a voz de Deus. O coração, sabe aquele coração duro, que Deus fala, que Deus fala, que Deus fala, Deus está falando, Deus torna a falar, Deus fala hoje, Deus fala amanhã, Deus falou ontem, Deus falou o mês passado, Deus falou ano passado, Deus continua falando, mas a pessoa não se posiciona no que Deus quer, até o ponto de Deus dizer assim: agora não falo, agora eu ajo. Porque chega a ponto de nossa vida que Deus cala, não fala, e aí ele toma uma atitude. E eu tenho medo da atitude de Deus, porque na minha Bíblia está escrito: dura coisa o homem cair na mão do Deus vivo. Jonas caiu na mão de Deus. Jonas se enroscou toda agora com Deus e não tem como fugir. Ele estava no profundo dos mares, numa escuridão, águas batendo, pensando: agora chegou o meu fim, agora eu vou morrer. Mas ele se lembra, ele diz que ele se lembrou de Deus lá no profundo, e ele clamou a Deus. Deus, pela sua infinita misericórdia, deu mais uma vez a ordem para o peixe, e o peixe lançou ele em terra. Aqui eu quero começar a mensagem, meu irmão. Quando Jonas ele foi lançado em terra, mais uma vez a voz do Senhor veio falar com ele: agora se disponha e vai pregar para a cidade ao qual eu tenho te ordenado. Jonas agora não tem que fugir, não tem como correr, porque o peixe vomitou ele lá no lugar, no endereço, e ele agora tem que ir. E sabe o que me chama a atenção dessa história toda? Que Jonas, quando ele é lançado lá, Deus veio no coração dele, e agora Jonas conta-se assim, contra a vontade. A vontade de Jonas agora não subsai. A vontade de Jonas agora não tem valia. Deus coloca ele num corredor e diz assim: agora se dispõe e vai. Jonas então ele entra na cidade. Como eu disse para vocês, a cidade fortificada. A caminhada nessa cidade era de 3 dias. Diga assim: 3 dias. Jonas estava tão apavorado de pregar ali, de falar do amor de Deus ali, que ele não pregou o amor de Deus. Ele não pregou a graça e nem a misericórdia de Deus. Essa caminhada de 3 dias, Jonas fez em um dia. E a palavra de Jonas era o quê? Deus vai destruir a cidade em 40 dias. A mensagem de Jonas foi essa: Deus vai destruir a cidade em 40 dias.
ele vai nessa caminhada de um dia inteiro, Jonas está proclamando: Deus vai destruir essa cidade. Deus vai destruir essa cidade em 40 dias, se não houver arrependimento. E na verdade, quando isso chega ao rei, o que acontece? Esse povo se converte. Eu comecei a analisar e falei: como é que pode? Um cara entrou na cidade pregando uma palavra de morte, não querendo pregar, porque na ideologia de Jonas, ele não queria que a cidade fosse salva. Jonas não tinha um coração para Deus salvar a cidade. O que estava no coração de Jonas que Deus destruísse a cidade. Então Jonas começa a pregoar que Deus vai destruir, que Deus vai acabar com a cidade. Porém, o povo se arrepende, o rei se veste de saco, faz os animais jejuar, veste os animais com pano de saco, criança, todo mundo, e eles proclamam o jejum, e eles se arrependem. Ei, tem um texto na Bíblia que diz que Deus não se arrepende. Sim ou não? Não é o filho do homem para que se arrepende. E Deus não se arrepende. Pastor, mas Deus se arrependeu de algumas coisas. Meu irmão, entenda uma coisa aqui. Nesse texto, Deus tinha lançado uma palavra de destruição. Sim ou não? Sim ou não? Então Deus ia destruir ou não? Ia. Porque ele não volta atrás com a sua palavra. Ele ia destruir. Porém, o que mudou a sentença não foi Deus que mudou a sentença. Foi o arrependimento do povo. O povo se arrependeu, então disse: peraí, se arrependimento não há culpa. Se arrependimento, então não posso destruir. Então Deus usa de misericórdia e não destrói o povo de mim. Sabe o que eu acho interessante? É que Jonas apregoa e ele termina de apregoar e ele sai, ele vai para um lugar longe. A verdade é, Deus teve mais trabalho com o profeta do que com o povo. Deus lá lutou mais com Jonas do que com o povo. O povo estava na sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E quando eles ouviram, eles se arrependeram. Jonas estava ouvindo a voz de Deus e não havia nele temor. Sabe o que é isso, meu irmão? Tem muita gente na casa de Deus que já perdeu a sensibilidade. Ele escuta uma palavra, mas a palavra simplesmente é mais uma palavra. Ele não permite ela entrar no interior, no coração, para que essa palavra ela venha dar fruto. Às vezes Deus está falando e você está aqui nessa noite, você sabe que Deus está falando, mas eu não vou dar ouvido. Eu vou continuar nessa minha pegada. Eu vou continuar nesse meu jeito. Deus até está falando, mas não importa o que Deus está falando. Eu quero seguir as minhas vontades. No momento, aleluia. Ah, meu irmão, está tudo bem. Para o momento está bom. Siga mesmo. Vai em frente nisso. Mas depois não reclame. Depois que Deus te pegar, não reclame. Porque você vai reconhecer que Deus que te pegou. Não foi você que entrou em uma situação, não foi Deus que te colocou. Então Jonas está lá e fica na espreita. Agora Deus vai destruir. Deus vai destruir. Eu proclamei e Deus vai destruir. Talvez ele fez até uma música. Deus vai acabar com essa cidade, porque eu sou profeta. Eu anunciei que 40 dias essa cidade será destruída. Tá. Aí Deus chega nele. Ei, o negócio é o seguinte: não vou destruir mais. Como assim? Não vou destruir mais. E a gente quer dar desculpa para Deus. Porque eu sempre digo: quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. Aí Jonas olha e diz assim: tá vendo, Deus?
daí ele vai ter uma queixa com Deus. Está vendo? Eu sabia que o Senhor era longânimo. Eu sabia que o Senhor era bondoso. Eu sabia que o Senhor não ia destruir. Por isso eu fugi do Senhor. Sabe o que eu vejo aqui? Jonas colocando no lugar de Deus e achando que Deus tinha que fazer tudo o que Jonas queria. Meu irmão, Deus não vai fazer tudo o que você quer. O negócio aqui não é você fazer, a Deus fazer o que você quer. É você fazer o que Deus quer. É você estar aberto para o que Deus tem para fazer. Jonas não estava aberto. Jonas queria que Deus descesse com juízo, que Deus culminasse, que Deus acabasse. E Deus está dizendo para ele: ó Jonas, eu sou misericórdia, eu sou graça. Eles se arrependeram. Aí ele começa a dar essa desculpa. Eu sabia, por isso que eu não queria vir. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu sabia que se ele se arrependesse, o Senhor não ia destruir. Aí ele vai, ele faz um puxadinho, ele entra por causa do sol e ele está lá esperando, mesmo Deus falando. Aí ele começa, ele faz mais uma oração, e a oração que ele faz é que Deus o matasse. Era melhor morrer, porque ele não concordava com a ideia de Deus. Tem muita gente assim, não concordando com o querer e a vontade de Deus, e pede até a morte. Não tendo compaixão, porque entenda uma coisa: Deus não vai orar, Deus não vai atender a tua oração com alguém que você não ama, que você não gosta, e você tem ódio. Deus não olha com o mesmo ódio que você olha, meu irmão. E Deus não vai compactuar com você porque você tem ódio e você ora para alguém morrer. Deus não vai atentar para o seu pedido nunca, porque Ele é misericórdia. Olha, Deus não vai atentar para os seus caprichos. Deus não vai atentar para essa oração às vezes medíocre que você faz diante do Senhor, não. Sabe por quê? Porque Deus já tem um pensamento formado. Os pensamentos dele são mais altos do que o meu e o teu. As vontades de Deus, elas são boas, perfeitas e agradáveis, são diferenciadas das nossas vontades, e elas que prevalecem. A gente quer colocar Deus na parede. João está colocando Deus na parede, e Deus está dizendo para ele: aí rapaz, que negócio que é esse? Vai acontecer o que eu quero, não é o que você quer. Não adianta fazer mimimi, Jonas. Não adianta fazer biquinho, cara feia, não. Eu não vou atentar só porque você veio e proclamou, porque você levantou uma palavra de destruição. Eu não vou cumprir com essa palavra, porque houve arrependimento. E houve arrependimento, Jonas, eu entro com a minha graça, eu entro com a minha misericórdia. Meu irmão, aleluia. Aí Jonas estava lá esperando. Não quis pregar. Pregou para os outros morrer. Porque na verdade, eu penso em mim. Quando eu prego e uma alma se arrepende, eu fico alegre. Sabe quantas pessoas, homens, tinha na cidade? 120 mil homens. Fora mulheres, crianças. 120 mil homens que se converteram em um só dia. E uma simples palavra de dizer: Deus vai destruir em 40 dias essa cidade. Olha que coisa linda. Era para Jonas estar radiante, dizendo assim: opa, Deus entrou com o favor dele, com a misericórdia dele, salvou a cidade. Deus me usou para ganhar essa nação. Porque não há, antes de Jonas e nem depois de Jonas, alguém que ganhou em um só dia uma cidade. Não houve na história alguém pregando uma palavra de exortação, uma palavra dizendo destruição, salvação. Ele não diz assim: ó, Deus é bom, se arrependa, não. Olha, Deus vai destruir, Deus vai acabar. 40 dias para vocês, tá bom? 40 dias e Deus está vindo com o furor dele. 40 dias, Deus está vindo com o fogo do céu e vai queimar vocês. É 40 dias, 40 dias. Ele não diz ao povo: se arrepende para que a misericórdia de Deus venha, não. Ele estava pregando juízo. Ele parece meio contraditório. Juízo e vem a graça, e vem a misericórdia.
E ele não consegue lidar com isso. Aí ele vai, aí Deus permite uma aboboreira crescer. Aí Jonathan está lá debaixo na sombrinha e olhando. Ele quer ver ainda, mesmo Deus falando que não vai destruir. Não, Senhor, você tem que cumprir, Senhor mandou vir dizer. Você tem que cumprir a minha palavra. A palavra é minha. Não é tua, é minha. Eu que preguei. Cumpre aí agora. Não tem que profeta, vai cumprir a minha palavra. Ei, Deus vai velar com a palavra dele. Diga assim, Deus vai velar com a palavra dele. Não com a minha nem com a sua. É com a dele. Aí ele está lá bem tranquilo. Sossegadinho debaixo da sombra, junto. Aí Deus manda um bichinho, o bichinho vai lá e morde a raiz, aí o sol está quente, queima aquilo, aí aquele sol quente, Deus manda um vento bem, a brisa. A Bíblia diz que Jonas desmaiou, tamanha foi o calor na sua cabeça, e ele então começa a pedir a morte. Aí ele começa a dizer, Deus, e aí? Nem para uma sombra o Senhor me permite. Até eu debaixo dessa... isso mesmo? Eu estava tranquilo aqui. E ele começa a reclamar por causa daquela planta. Porque estava cobrindo ele do calor. Ele começa a queixar a Deus por causa daquilo. Aí Deus olha para ele, Deus também é tremendo, né? Deus olha para ele, quem plantou isso? Foi você? Ela nasceu do nada. E sabe o que eu acho bonito? Que nasceu a aboboreira por uma ordem de Deus. Também o bichinho veio e picou ela por uma ordem de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? A natureza, ela está disposta a obedecer a voz do Criador. A natureza está disposta a obedecer a voz do seu Criador. A natureza está disposta a obedecer a voz do seu Criador. Por exemplo, a coroa da criação não está disposta a obedecer o teu Senhor. Na verdade, nós não estamos dispostos a obedecer a Deus. Os animais, eles obedecem. As plantas, o vento, o mar, as águas obedecem. E nós, muitas das vezes, não queremos obedecer a Deus. Aí ele fica indignado, porque aí ele começa a dizer, ei Deus, o Senhor tirou, o Senhor fez isso, acabou, tirou a sombra. Agora eu estou aqui nesse sol quente, é melhor morrer. Aí Deus fala para ele essa conversa, nasceu, morreu, você não plantou. E aí você tem mais misericórdia. Eu quero encerrar a mensagem aqui nessa noite. Mais misericórdia nessa planta, mais misericórdia nessa planta, do que em 120 mil homens. Ou seja, coisas para você têm mais importância do que vidas. Nós vivemos num contexto hoje que coisas têm tomado lugar de vidas, de pessoas. A gente olha para a história de Jonas e é isso. Coisas parecem que têm mais valia. A gente tem que permitir, às vezes, a bateria sair e não perder o baterista, não é isso? A gente tem que permitir, às vezes, o tecladista, o teclado quebrar e ir embora, do que perder o tecladista. A gente, meu irmão, muitas das vezes a gente coloca coisas acima de pessoas. Jonas estava colocando coisas em cima de pessoas. E Deus estava dizendo para Jonas, coisas são coisas, pessoas são pessoas. Eu volto, são para pessoas e não são para coisas. Eu cuido, são de pessoas e não de coisas. Eu morri por pessoas e não por causa de coisas. E
uma coisa aqui, meu irmão, nessa noite: vidas são mais importantes do que coisas. Jonas está olhando para as coisas para Jonas tem sido de maior importância. Uma bobeira tem sido mais importante do que vidas. E Deus está dizendo: vidas são mais importantes. Coisas a gente conquista. Se nós perdermos um carro aqui, a gente vai lutar e vai conquistar ali. Se perder uma coisa aqui, a gente vai lutar e vai conquistar. Mas se a gente perder alguém, não tem como trazer novamente. Então, digo que as vidas são mais importantes do que coisas. Vidas são mais importantes do que coisas. Aí Deus está dizendo para Jonas: isso tem mais valia do que aquele povo. Você não plantou, você não regou, você não cuidou, o negócio nasceu por si, morreu por si, e você está reclamando por isso. A história de Jonas acaba aqui. A gente não sabe, não se menciona mais essa questão diante de Jonas, o que aconteceu com ele. A gente não sabe o que se passou depois na vida de Jonas, mas uma coisa é fato: ficou uma lição para mim e para você. E nós, através dessa história de Jonas, podemos escrever o final da nossa história. Talvez nós entramos aqui e desobedecemos a Deus em algumas coisas. E Deus está dizendo essa noite que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor estar disposto naquilo que Deus tem do que nós viver a nossa vontade. Irmão. Quando nós colocarmos a Deus supremo na nossa vida, no nosso todo, quando nós colocarmos o Supremo Deus como no centro da nossa alma, um trono estabelecido para Ele em nossa vida, nós vamos começar a amar mais. Nós vamos começar a pregoar, porque na verdade o profeta não fala o que as pessoas querem ouvir, mas sim o que Deus tem para falar. E nessa noite eu quero orar com vocês, diante dessa palavra. Eu não sei de que forma está a tua vida, mas eu vim aqui nessa noite trazendo uma resposta de Deus para essa noite. Eu também não estou importado se você crê ou não crê, se você acredita ou não acredita. Se você acha que Deus está falando ou acha que Deus está falando, para mim não tem importância nenhuma. O importante é que eu estou aqui dizendo o que Deus colocou no meu espírito. Independente se vocês querem ouvir ou não, se vocês vão aceitar ou não, gente. Me desculpe a minha franqueza, mas eu tenho um compromisso com Deus. Meu compromisso é com o Todo-Poderoso. E eu quero pregar essa palavra, mas Deus, você vai pregar ela nessa noite. E pela manhã eu estava orando, estava buscando, e a palavra veio, essa palavra veio começar. Deus falou muito fortemente ao meu espírito. Eu sei que eu preciso melhorar. Eu quero que vocês coloquem.